Vamos falar aí um pouquinho de incorporadoras, né? Porque o Senado aprovou ontem a medida provisória, né? Que cria aí o novo Minha Casa Minha Vida, né? E aí eu queria que você comentasse aí quais são as perspectivas e os impactos nas incorporadoras, principalmente de baixa renda, né? Que é o público do programa, né? Bom, vamos lá. Eu vou ser breve, até porque a aprovação de ontem é uma aprovação de uma medida provisória já instaurada em fevereiro desse ano, que tem aquela transição entre Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida. E desde o ano passado, na verdade, desde o momento pré-eleição, que a gente vê algumas mudanças no programa que favorecem, vamos dizer assim, tanto a população, o público-alvo, né? Como você bem citou, a classe econômica e de baixa renda, e as incorporadoras que atuam no setor, né? Que a gente está falando, basicamente, de algumas alterações que aumentam essa margem de público-alvo, né? O teto, tanto das casas, né? Vamos dizer assim, elegíveis ao Minha Casa Minha Vida, quanto as faixas aí de renda, né? Que é uma preocupação pontual do governo, especialmente com relação ao faixa 1, que hoje não é uma faixa que é alvo das incorporadoras, vamos dizer assim, né? Elas estão, especialmente as listadas, né? Porque a gente tem a cobertura aqui, elas estão mais focadas, especialmente a partir do faixa 2. Então, são algumas mudanças no que diz respeito a essa ampliação do teto, ampliação das faixas, e também aí um aumento do affordability, vamos dizer assim, né? Na capacidade de pagamento das famílias, estendendo o prazo de financiamento, aumentando aí a utilização do FGTS. Então, aí você tem algumas ideias em torno também dessas mudanças, até o presidente comentou ontem, né, sobre a inclusão aí da classe média também no programa. Então, tudo isso tem sido especulado dentro do Minha Casa Minha Vida, e algumas das mudanças foram aí efetivadas de forma permanente a partir de ontem pelo Senado. Falta agora a sanção presidencial, que pode ter alguma mudança ou outra, mas o projeto aí já está de pé e as incorporadoras devem aí surfar, ou pelo menos, vamos dizer assim, caminhar de acordo com isso, né? Tá, porque como você mesmo falou agora, deve abrir mais, né? Então, acho que abrindo mais as possibilidades, mais gente vai aderir, vai poder comprar, e maior, vamos dizer assim, seria, vamos dizer, as incorporadoras aproveitariam mais, vamos dizer assim, né? E já falando no setor, é um setor que tem se destacado esse ano, né? O que contribui para esse resultado, né? Eu queria que você comentasse aí o que aconteceu, quais são os motivos, e se ainda há espaço, né? Se existe espaço para mais valorização. Tá, vamos lá. Até vou aproveitar e comentar um pouquinho do média e alta renda também nessa resposta, mas falando especificamente do setor econômico, desde o ano passado a gente vê ali uma recuperação mais contundente das incorporadoras que trabalham com baixa renda, de algumas delas, na verdade, né? Com especialmente direcional, cure, plano e plano. E desde o início desse ano, com essa implementação das mudanças caminhando e com essa perspectiva econômica um pouco mais favorável, a gente vê que a própria MRV e Tenda também tem recuperado bem aí suas perspectivas de recuperação para o curto, médio prazo, no que diz respeito à liquidez também. Então, esse é um setor que tem caminhado tanto por conta de resultado, quanto perspectivas melhores aí de ganhos. Um exemplo de evento importante que houve no setor foi a instauração aí do Pode Entrar em São Paulo, né, que é o programa aqui da cidade, envolvendo aí moradias de baixa renda. Tivemos algumas aí vencedoras do leilão, Plano e Plano, a própria Direcional, MRV, e com isso aí você tem uma entrada de caixa aí de curto prazo interessante, dado que os projetos devem se iniciar a partir do próximo ano, e uma perspectiva de crédito também um pouco melhor para as companhias. Então, esse é só um exemplo de evento que trouxe aí um aumento aí da cotação das ações. Isso, claro, é atrelado, como eu falei, a uma melhora das condições econômicas, tanto de crescimento quanto de queda da taxa de juros, né? Arrefecimento da inflação
e tudo que a gente comenta aqui diariamente, tanto no Giro do Mercado quanto nos outros conteúdos aqui da Empíricos. Então, e esse é um fator que tem impactado de forma bem contundente as incorporadoras de média e alta renda. Essas estavam bastante depreciadas aí no ano passado. Você vê uma queda robusta de margens, vamos dizer assim, por conta de aumentos de custo de construção, arrefecimento de demanda, o juro, claro, super elevado, tem influência direta nesse fator. Então, com essa perspectiva de melhora, com queda das taxas aí de juros a partir de agosto, essa classe, né, de média e alta renda se tornou um veículo super interessante para capturar essa perspectiva, vamos dizer assim, de bull market, né? A gente está falando de uma média do setor que negocia abaixo de book, na casa de 0,8 vezes book. Há 2, 3 meses atrás estava negociando a 0,7, 0,6. Então, se tornaram aí veículos interessantes, claro, com um pouco mais de risco, porque os resultados de curto prazo ainda carregam projetos com margens depreciadas, né, comprimidas, mas ainda assim uma perspectiva mais favorável de demanda, aliado aí, vamos dizer assim, esses resultados que são a novos lançamentos com margens melhores, isso traz uma perspectiva mais favorável para o setor, e hoje eu considero aí uma alternativa interessante ali com uma parcela, claro, moderada da carteira, porque existe risco, mas é uma perspectiva bem interessante aí para quem quer apostar nessa queda de juros mesmo. Acho que é um vetor legal. Bem interessante, porque aí você já acabou respondendo a pergunta do Renato aqui, né? Com essa perspectiva favorável, ele perguntou se vale a pena, né, fazer investimentos nas construtoras que vão estar no Minha Casa Minha Vida. É sim, então, a resposta? É sim, eu gosto das construtoras de baixa renda, só tem um risco importante para ponderar aqui, que é o julgamento do STF com relação à remuneração do FGTS. É um julgamento que está paralisado, o Luiz Marques pediu vista aí no mês passado, e a Fazenda aí está fazendo os cálculos aí para aprofundar o estudo. Essa decisão que está no poder jurídico, né, na esfera jurídica, ela tem uma influência grande no funding do Minha Casa Minha Vida. Então, e não adianta o legislativo ou o executivo ampliarem o programa e o jurídico, vamos dizer assim, a esfera judicial, encurtarem, vamos dizer assim, a capacidade de funding do programa. Então, esse é um ponto que pode trazer volatilidade para essas ações, apesar do curto prazo aí parecer favorável, especialmente com o tom que o governo está dando. Parece ser um pilar primordial aí para o governo ampliar um pouco a construção de casas, aumentar. Você tem aí, por exemplo, esse aumento do cap das casas de 264 mil para 350, tem capacidade de valorizar o land bank aí das incorporadoras. Então, tem alguns pontos interessantes, só tomar um pouquinho de cuidado, que esse é um tema que envolve bastante o meio político e judicial. Que a gente tem que ficar de olho, influencia muito, como você falou. E falando em oportunidades, né, para a gente já ir finalizando aqui, quais seriam as suas recomendações, vamos dizer, em alta renda e baixa renda, que existem aí oportunidades? Queria aí que você falasse das melhores indicações. Boa, no baixa renda a gente está melhor posicionado em direcional, que é GIRR3, é um case já que a gente está carregando há algum tempo, negocia com certo prêmio, se comparado aí a alguns pares, né, que possuem aí balanços um pouco mais deteriorados, mas ainda a gente vê com atratividade um múltiplo preço-lucro para 2024 de 7 vezes, tem a opcionalidade da Riva, que é um segmento aí da empresa, e consegue capturar nesse curto prazo tanto a questão do Minha Casa Minha Vida, quanto pode entrar, que ela fez aí uma proposta aí para o leilão. E no caso de média e alta renda, que aí, como eu falei, pode entrar um pouco mais um risco de mercado, que são as ações da Mitre, né? MTRE3, aí é uma incorporadora de média e alta renda, que atua especificamente em São Paulo. Eu até visitei recentemente aí, fiz um site visit lá em alguns projetos deles. Tá com um operacional melhor. Você está vendo agora algumas entregas de empreendimentos, tem 12 entregas programadas para esse ano,
há uma expectativa de geração de caixa para o segundo semestre. A gente está falando de um preço-lucro para 2023 aí de 6 vezes, com possibilidade de um dividend yield de 2 dígitos. Então, para a gente parece um case bem interessante, que hoje negocia 0,6 vezes book, 20% abaixo da média do setor. Claro, como eu falei, tem um pouco mais de risco, é um case com menor liquidez, uma incorporadora de média alta renda, então está suscetível a mudanças dos juros aí com maior sensibilidade, mas ainda assim me parece um veículo interessante para quem quer capturar essa queda dos juros aí no médio prazo.